projeto de extensão Papo Sério nasceu em 2007, em um contexto político nacional de grande investimento público em ações na área de gênero, sexualidades e educação. Fruto de demandas sociais das conferências municipais, estaduais e nacionais de políticas para as mulheres, LGBTs, pessoas com deficiência e educação. Foi graças a esses processos de consulta pública que os governos petistas de Lula, 2002 a 2010, e Dilma, 2011 a 2016, colocaram em marcha inúmeras políticas públicas de gênero e sexualidades, em particular de formação educacional e científica. Tinha uma bolsista de iniciação científica, que era a Gisele Sucupira, que deu o nome, tá? Então ela é a mãe do nome Papo Sério. O Papo Sério ele tem alguns eixos de atuação. Primeiro são as oficinas nas escolas, que é o que a gente faz há bastante tempo, há 9 anos, né? E o concurso de cartazes, que acontece há 7 anos. E também tem um calendário de datas comemorativas, né? De 8 de março, né? Dia da Mulher, Dia contra a Homofobia, etc. Que a gente participa de eventos, passeatas e tal. E em 2007 a gente criou o Projeto Papo Sério com esse nome, já em resposta a uma demanda que, na pesquisa que a gente tinha feito para o Ministério da Saúde e para o Prosari, era uma pesquisa sobre como a questão de gênero aparecia no ensino religioso e sobre iniciação sexual na escola, homofobia. Foi a primeira pesquisa que a gente fez em 5 regiões de Santa Catarina. Foi uma pesquisa grande, envolveu muitas pessoas. A importância de trabalhar gênero e diversidade na escola é porque esses assuntos eles não são trazidos para a escola, eles estão na escola. As questões de gênero elas vivem dentro da escola, as questões de diversidade elas saltam aos olhos dentro da escola. Então não trabalhar com essas questões acredito que é ser negligente. É tapar os olhos para uma questão que é de extrema importância e que necessita ser discutida. Nesse ano e meio eu tive muito contato com gestores, com direção de escola, com prefeituras, gestão continuada, formação, professores, enfim. Então, muitas vezes eu tive, inclusive, fora da escola, me reunindo com essas pessoas e ouvindo, principalmente mulheres, quais eram as dificuldades que elas estavam tendo para discutir e implementar disciplinas ou discussões sobre gênero na escola. E aí vinha à tona toda a realidade da escola pública no Brasil, em Santa Catarina, no momento. Então, a grande reclamação dos professores, nas entrevistas que a gente fazia e nas observações que a gente fez nas escolas, é de que eles não tinham nenhuma formação sobre gênero e sexualidade, tá? Então, a partir disso, nós construímos o Projeto Papo Sério como um projeto que teria um duplo objetivo, que seria tanto formar professoras, quanto ir nas escolas e fazer oficinas de violência, sexualidade. A principal coisa que eu fazia era as oficinas nas escolas, né? Que a gente conversava com estudantes, fazia jogos, falava sobre gênero e sexualidade de uma forma mais interativa e mais fácil, de fácil compreensão para eles. Né? Mas para mudar algo que a sociedade interage com a gente, né? Tipo, quando tu nasce, não, tu tens que ser assim, tu tens que ser assado. É mais para botar na cabeça das pessoas que as ideias não é colocada na nossa cabeça. Tu tem que interagir com a tua ideia. Cada 1 minuto a mulher é morta ou agredida, ou... Meu Deus, a gente acha, tipo... Elas passaram o exercício da música que nem o homem é baixista, assim, ele quer que a mulher faça tudo. E, tipo, se a mulher não fazer, ele vai acabar com tudo, vai brigar com ela. A gente acha que não, mas acontece isso, acontece mais do que
mais do que a gente imagina, assim. Acontece, pode a gente estar aqui e tá acontecendo ali na rua. Pessoalmente, eu acho que o maior impacto que o Papo Sério exerce nas escolas é a possibilidade dos sujeitos se colocarem. Em várias oficinas, isso é bem pessoal, mas a gente via como era rico, como era interessante quando uma criança ou um adolescente, ao discutir um tema que era genérico, que era um tema mais social, quando ela reconhecia na sua biografia, né, no seu testemunho de vida, alguma coisa que colava naquele tema, aquilo passava a fazer um sentido muito diferente. E a possibilidade de ter confiança em quem está ministrando aquela oficina, a ponto de você contar uma história pessoal, às vezes travestida, né? Às vezes a criança fala, meu primo, meu amigo, aconteceu assim, a minha vizinha apanha do marido e tal. E você vê no olho da criança que aquela história é dela, né? Mas que, claro, ela não quer se sentir tão vulnerável ali e ela conta um pouco colocando na terceira pessoa. Mas acho que isso é ímpar, sabe? É um trabalho micro, assim, formiguinha, que você consegue fazer transformações às vezes imensas, porque você ajudou uma criança a se empoderar, a se colocar mais, a ter mais coragem de ser quem ela é. A oficina foi muito legal, eles foram muito gente boa com a gente, tudo muito interessante, o feminismo, tudo sobre a mulher todo mundo dentro do mundo, é muito legal, todos os assuntos foi muito legal mesmo. Então, a oficina pra mim foi, como ela falou, foi muito legal, porque foi muito dinâmica, muito divertida, sabe? Eles puderam, de uma forma diferente, enfatizar pra gente assunto polêmico, que é um assunto que a gente vê diariamente na sociedade, são assuntos que são bem visíveis, só que muitas vezes são assuntos que a gente deixa acontecer por acontecer. Só que a gente não procura muito a fundo porque a gente acha, é normal. Só que de uma forma diferente eles enfatizaram isso pra gente, que não é coisa normal, que é uma coisa que tem que ser relatada, que tem que ser discutida. Então isso foi muito interessante, que também nos trouxe uma mentalidade diferente, nos trouxe ideias diferentes sobre questões diferentes também, sobre a questão também do feminismo, do machismo, da Lei Maria da Penha, sobre a diferença de gêneros e tudo mais. Então isso foi muito interessante pra gente, porque nos deu ideias e nos deu visão diferente agora. Bom, eu achei muito bom, porque eu pude aprender mais coisas sobre feminismo, principalmente, que eu não sabia, e muito mais sobre machismo, sobre a Lei Maria da Penha, que eu não sabia algumas leis. E é isso, eu achei muito bom e espero que eles voltem outro ano. Eu estudo Direito aqui na UFSC e durante o ano de 2015 eu fui bolsista do projeto. Durante o ano eu participei das oficinas, ajudei na organização do concurso de cartazes e também ajudei na organização do livro de oficinas, que é um grande compilado de todo o material que envolve as oficinas produzido até então pelo projeto. Quem recebe cantada na rua. Avança quem não usa creme hidratante. Quem não usa, dá um passo. Quem, mínimo uma vez por semana, ajuda nas tarefas de casa. Peraí. Dá um passo para frente, quem dá cantada na rua. Retrocede quem não reconhece quando erra. Ai, meu Deus. Quem nunca abraça o pai dizendo que o ama. Dá um passo para frente, quem controla o horário de saída. Ou seja, de regresso, desculpem, dos irmãos ou das irmãs menores. Conversar assuntos pessoais com os amigos ou amigos. Ao longo desses anos todos, de 2007 até 2015, nós tivemos sistematicamente vários financiamentos. Primeiro eram financiamentos pequenos, ou tipo para bolsas, ganhava uma bolsa, era um bolsista, uma bolsista que tinha no projeto. Depois a gente teve também financiamentos da UFSC, desse Proeste e tal, para a extensão, que era assim, para receber recursos para fazer o projeto, mas recursos que nunca chegavam na hora e que não davam para fazer. Bom, mas a gente teve também um pouco isso. Depois
a gente passou, lembro de um ano que a gente não ganhou nada, ficamos muito tristes, muito chateados com isso, né, que não tínhamos, nosso projeto não tinha sido renovado, tá? E depois soubemos que eram por questões políticas mesmo, assim, de perseguição, né, com o nosso trabalho. Felizmente foi só um ano que isso aconteceu aqui na UFSC. E já desde 2008, nós fizemos, na época, eu coordenava o Laboratório de Antropologia, e o primeiro projeto que a gente fez para o ProEst MEC foi de todo o Laboratório de Antropologia. E era um projeto também de oficinas e que envolvia todos os outros núcleos do laboratório. Então, eu lembro que o MUSA, por exemplo, fazia oficinas articulando com música, e o NEP, coisas de indígenas, etc. E esse projeto, ele se desenvolveu em 2009, e quem coordenou ele ali naquele momento foi a Fátima Vaz, junto com a Annelise Frois. Foi a primeira vez que a gente teve um ProEst. E foi uma experiência muito gratificante, tanto coordenar o projeto junto com a professora Miriam, como trabalhar com os nossos bolsistas, como depois passar a trabalhar com bolsistas de iniciação científica de ensino médio. Foi uma experiência que a gente iniciou também nas escolas públicas. Então, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, chegou um edital de um concurso de cartazes sobre homose e transfobia na minha escola. Na época, o professor de filosofia ficou encarregado de trabalhar com algumas turmas e o professor de sociologia com outras. Na minha turma seria o professor de sociologia, mas não foi feito um trabalho em cima do edital. O que ele fez foi conversar com alguns alunos isolados, e no caso eu fui um desses alunos, sabendo ele porque eu tinha alguma tendência artística. Então ele perguntou se eu tinha interesse em participar. E daí na época eu produzi um cartaz. Esse cartaz acabou sendo um dos premiados, se não me engano, era o terceiro concurso de cartazes, foi em 2011, e foi um dos cartazes premiados. Na premiação, a professora Miriam me ofereceu uma bolsa de iniciação científica no ensino médio. Então eu me vinculei ao projeto e fiquei pouco tempo, na verdade, porque eu ia fazer intercâmbio para o México, pelo Rotary, então eu fiquei por uns 4 meses com bolsa. E nesses 4 meses a gente tinha grupos de estudos aqui na UFSC, além de um projeto de pesquisa individual. Eu estudei na época com violência na escola. Agora, como trabalhar com um tema tão complexo, um tema tão polêmico, que para muitas pessoas ainda é tabu, que encontra tanta resistência, de uma maneira efetiva, de uma maneira eficiente, de uma maneira que toque as pessoas, que atinja as pessoas. E foi justamente nesse momento que o projeto Papo Sério entrou, através do concurso de cartazes. Essa foi a maneira que eu encontrei de trabalhar o tema de gênero e diversidade dentro da escola, respaldada por um programa da UFSC. Então, o concurso de cartazes é uma das principais atividades, uma das principais atividades do projeto. Funcionava da seguinte forma: a gente, ao longo dos anos do projeto, foi constituindo uma rede de professoras e professores parceiros. Né? E essas pessoas se inscreviam quando a gente lançava o edital do concurso e inscreviam suas turmas, seus alunos nas escolas que estavam trabalhando. Então, as professoras desenvolviam com as turmas atividades, uma outra atividade para formar o grupo ali, para discutir as questões de preconceito homofóbico, transfóbico, machista na escola. Né? E a partir dessa discussão, os estudantes desenvolviam, elaboravam cartazes com mensagens, né, contra essas violências. Então, o que era legal disso é que, como era um concurso, uma das etapas era que os cartazes tinham que ser expostos na escola. Então, os cartazes ficavam ocupando sempre algum espaço com uma visibilidade muito boa, porque esse era o critério que a gente pedia, né, no edital. E as pessoas da comunidade escolar, os outros professores, os pais, os alunos, os outros alunos, circulavam por ali e tinham contato com essas mensagens. Então, é um impacto que a gente nem consegue medir o tanto de pessoas que atingiu. Né? E isso era muito legal no concurso. A proposta de vocês do concurso de cartazes foi uma possibilidade de ferver, de envolver mais gente, de dar visibilidade, né? Isso é muito importante. A gente tem que dar visibilidade para essa diversidade, que alguém insiste, que alguns insistem, e tampar, né? Para mostrar que existem poucos modelos. Né?
aspecto muito importante do concurso é a cerimônia de premiação. Porque o que acontecia? A gente fazia realmente um evento, né, um grande evento na universidade, no auditório da reitoria. Então, quer dizer, 200 e poucas pessoas, né? E esses estudantes das escolas públicas muitas vezes nunca tinham vindo na universidade, era a primeira vez. Então sempre tinha uma preocupação de ambientar os alunos dentro do espaço da universidade, né? Conhecer o RU, conhecer pelo menos o CFH, os centros que a gente tinha a chance de mostrar. Em 2015 a gente fez até um tour para alguns pontos da universidade antes de começar a cerimônia. Então era uma forma de dizer para essas pessoas: vocês são bem-vindas aqui. E para muitas delas pode ter significado a diferença entre considerar que a universidade é uma opção ou não para a sua vida, né? Isso era muito especial do projeto. Mas, em primeiro lugar, eu preciso dizer que a iniciativa é muito importante, é muito válida, é politicamente muito relevante, diante dos tempos sombrios que a gente vive hoje, né? Diante da iniciativa de grupos tacanhos, de mentalidade tacanha, que ainda querem enquadrar uma realidade tão profundamente diversa e diversidade essa que é a única riqueza que nós temos. A iniciativa é muito válida, criar um espaço onde as pessoas possam circular pelo meio dessa diversidade, cada um com a sua diversidade também, fazendo parte dela, é ainda mais bonito. Parabéns para quem organizou, parabéns para quem desenhou os cartazes, parabéns para quem vem ver, parabéns para quem ainda tem disposição de dialogar, ao invés de se fechar. Vem dançar com a gente, aqui na nossa terra todo mundo é diferente, aqui na nossa terra todo mundo é diferente. Acho que a importância do Papo Sério é trazer esse tema para o cotidiano das pessoas e, de certa forma, empoderar as pessoas que estão numa situação que estão sofrendo preconceito no seu cotidiano. Então, são pessoas que vêm da universidade falar sobre elas, sobre o que elas vivem. Isso é bastante interessante, bastante empoderador. É muito legal estar em sala de aula e ver esse tema repercutindo e as pessoas que se identificam com isso estarem se sentindo empoderadas, poderem falar disso. Para a gente também, que está na universidade, que estuda isso, ver como o que a gente estuda é importante para as pessoas. Eu acho que um projeto como o Papo Sério é imprescindível nas escolas, porque o que a gente sabe é que o que a gente viu, né? Eu nesse tempo que estava no projeto, e eu acho que todo mundo que passou por ali, é que é muito difícil nas escolas acontecer essas discussões sobre gênero e sexualidade que a gente trazia. Isso não acontece, porque as pessoas muitas vezes não se sentem preparadas, porque tem uma série de dificuldades, enfim, e a gente sabe, né, as consequências que isso tem para a vida das pessoas que de alguma maneira não estão dentro do que é considerado normal. Então, quando um projeto como esse se propõe a desconstruir, porque não é nem catequizar as pessoas para pensar de uma maneira ou outra, mas provocar as pessoas a problematizar aquilo que elas acham que é natural, que é normal. Pensar, né? É tipo uma pulga atrás da orelha que a gente coloca nas pessoas. Mas isso já é uma grande coisa. Isso só pensando no aspecto das discussões que a gente traz, né? Mas quando tu pensa no impacto indireto que o projeto vai trazendo, por exemplo, quando transforma a vida de um aluno e aquele aluno resolve, por exemplo, sair do armário no meio da turma inteira, como a gente viu isso algumas vezes no projeto acontecer, é uma transformação que vai se replicando, né? Quer dizer, tu transformou a vida daquela pessoa e aquela pessoa, por causa disso, vai tocar a vida de outras, que a gente talvez nunca tenha contato direto. Então é uma rede de transformação. Mais um efeito, desses efeitos invisíveis do Papo Sério, a Letícia Grala, que é doutoranda de antropologia, minha ex-aluna, mas professora de música na rede municipal, participou do Papo Sério fazendo uma música e agora vai apresentar esse trabalho num congresso mundial de etnomusicologia em Cuba. Então isso, por exemplo, é um super efeito desses efeitos invisíveis do trabalho. Um outro efeito invisível que é fantástico, né, em dezembro,
os colegas, a Maria Gabriela Robson, da Escola de Águas Mornas, ganharam o Prêmio Nacional de Direitos Humanos na categoria LGBT. Isso é uma coisa incrível, incrível. E o Prêmio Nacional foi a partir do Projeto Papo Sério, como ele foi implantado na escola dele. O Prêmio de Direitos Humanos, ele vai ser uma conquista, não somente para a escola, mas para o povo de Águas Mornas, a nível nacional, para o povo de Santa Catarina, né, que faz com que a gente repense em todas essas questões e faz com que a gente dialogue, faz com que a gente interaja, faz com que a gente, né, se manifeste. Muitas vezes levante a bandeira, né, para que a gente possa ver um futuro próximo, né, mais amigável, mais educado, mais respeitoso, mais, enfim, dentro de toda essa realidade. Mudou a minha maneira de ser professora, mas mudou também a minha maneira de ser e de existir e de pensar dentro deste mundo. Talvez não tenha sido uma escolha tão fácil, né? Abraçar aquilo que o Projeto Papo Sério propõe, mas eu tenho certeza que foi a melhor escolha. Melhor não só para mim, como para o mundo que eu pretendo ajudar a construir. E finalmente teve um segundo grande financiamento, que é esse, né, que tivemos no ano passado, 2015, e esse projeto foi o projeto que beneficiou, e a gente se deu conta já, quando a gente fez esse projeto, que o Papo Sério exigia era muitos bolsistas. Tá? Em vez do pedido mesmo, onde o grande recurso, 50% do projeto, R$48 mil, era para os bolsistas. E isso foi, no meu entender, algo que fez uma grande diferença para o Projeto Papo Sério em 2015, da forma que ele foi. Então foi um ano, 2015 em particular, de fazer um esforço grande no sentido de que todas as ações que foram construídas ao longo desses 9 anos no Papo Sério, que elas tivessem um ápice, né? Um momento de realmente tá tudo funcionando bem. Foi um ano em que a gente realmente conseguiu resultados bem significativos e números bem interessantes também em relação ao número de oficinas aplicadas em escolas, a quantidade de escolas, não só a quantidade, mas a qualidade do envolvimento, né, nas escolas públicas municipais, estaduais, e também o concurso de cartazes. Foi um ano recorde em termos de participação de escolas, e acho que foi muito forte, muito bacana que o projeto terminasse assim.